Boa tarde, hoje vamos falar sobre Brasil Colônia. Primeiro vamos ver quem vai dar a aula, logo depois vamos falar um pouco sobre o início da colonização, depois vamos ver capitanias hereditárias e por fim vai ter sobre o governo geral. Hoje os alunos Mayra, Kailane, Bárbara, Amanda e Leonardo serão os mediadores desta aula e logo após esta videoaula a Ana Carolina e Maria Eduarda estarão resumindo tudo que foi falado aqui. Cronologicamente, a colonização do Brasil foi iniciada em 1500, quando a expedição de Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Cabral. A expedição chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500 e foi consequência das grandes navegações. A expedição de Cabral tinha dupla missão quando partiu de Lisboa em março, que era verificar as possibilidades portuguesas na América e comercializar nas Índias. Nas terras brasileiras, os portugueses permaneceram até o dia 2 de maio, quando partiram na direção das Índias, e os maiores detalhes desse acontecimento eles foram relatados pelo escrivão da expedição, que era Pero Vaz de Caminha, que para quem não sabe quem era ele foi um escrivão português, autor da carta que relatou ao rei de Portugal, Dom Manuel I, as notícias da chegada ao Brasil por Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, basicamente, o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terra que tiveram sua administração entregue a interessados. A vida das capitanias, como única forma de divisão e de administração, teve vida curta, uma vez que em 1548 surgiu o governo geral. Como a gente sabe, o governo geral está relacionado com as capitanias hereditárias, sendo ele foi criado por Portugal em 1548 com o objetivo de centralizar ainda mais a administração colonial. Então, a sua implantação foi acompanhada de uma ordem para que uma capital ela fosse construída para a colônia. Então, dessa ordem surgiu a cidade de Salvador, no atual estado da Bahia. Então, durante os anos do governo geral, o Brasil teve 3 governadores gerais, sendo este o Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Eles governaram o Brasil entre 1549 e 1572. Então, depois disso, o território foi dividido por Portugal em 2 governos gerais, um no norte e outro no sul. A divisão do território e capitanias e o poder dos donatários investido pela coroa estendeu-se em alguns casos até o século XVIII, quando a coroa portuguesa ela percebeu o fracasso do sistema. Então, esse insucesso ele pode ser explicado por uma junção de fatores, como a inexperiência administrativa de muitos donatários, então a falta de comunicação interna e a dificuldade de comunicação com Portugal, a escassez de recursos para promover o desenvolvimento das capitanias, os conflitos com os indígenas e entre outros fatores que está relacionado. Então, a coroa portuguesa ela percebeu então que era necessário centralizar o poder da colônia. Então, para isso, criaram o governo geral, que era um sistema centralizado no qual o governador geral ele tinha autoridade e poder sobre toda a colônia. Hoje eu vou falar sobre a função dos donatários. Os donatários eles eram comerciantes ou também pessoas que pertenciam à pequena nobreza de Portugal. A responsabilidade de desenvolver a capitania era exclusiva do donatário, que recebia o direito sobre o lote de terra a partir da carta de doação. Mas o que era a carta de doação? Era um documento da coroa portuguesa pela qual fazia a concessão de uma capitania a um capitão donatário. Os direitos e deveres que o donatário deveria cumprir foram fixados na carta foral, que também podia ser chamada Carta de Foral. Era um documento real utilizado em Portugal que visava estabelecer um conselho e regular sua administração, deveres e privilégios. A palavra foral deriva da palavra portuguesa foro, que por sua vez provém do latim forum. Os donatários não tinham posse da terra que continuavam pertencendo ao rei português, portanto, tinham apenas o direito de fixar-se e administrar a terra da melhor forma possível. Dentro da sua capitania, o donatário era a maior autoridade administrativa e jurídica e respondia apenas ao rei de Portugal. Os donatários eram obrigados a investir ou atrair investimentos, criando toda a infraestrutura para garantir o desenvolvimento e a segurança da sua capitania. Além disso, deveriam atrair pessoas para morar em sua capitania, distribuindo terras. Conhecido também como as Seis Marias, que era a sexta parte, que foi um sistema português adaptado no Brasil que normatizava
a distribuição de terras destinadas à produção agrícola e cobrando impostos de quem fixasse morando nela. No que diz respeito à segurança, os donatários deveriam construir fortificações a fim de impedir invasões estrangeiras, além de combater os povos indígenas que fossem hostis à presença dos portugueses. O governo geral foi um modelo administrativo implantado pela coroa de Portugal na América Portuguesa a partir de 1548. Seu objetivo era centralizar a administração da colônia e o objetivo do governo geral era promover a centralização administrativa da colônia como forma de torná-la mais lucrativa. Esse governo foi estabelecido a fim de substituir e complementar o sistema de capitanias hereditárias, que não havia dado o retorno esperado. E a implantação do governo geral não significou o fim das capitanias hereditárias. Elas foram extintas apenas em 1821. Governo geral. O governo geral foi um modelo administrativo implantado por Portugal no Brasil em 1548. Com a criação do governo geral, o rei de Portugal ordenou a construção de uma nova capital para o Brasil, Salvador. O governo geral foi criado por Portugal em 1548 com o objetivo de centralizar ainda mais a administração colonial. Homem bom. Homem bom é uma expressão que se designava a partir da Idade Média em Portugal e no Brasil colonial. Membros da comunidade aldeã e das vilas que tinham certa relevância social, que por possuírem propriedades ou outros bens, que por exercerem ofícios não manuais. Câmeras municipais. As câmeras municipais são instituições antigas que herdamos dos colonizadores portugueses e que passaram a existir oficialmente em nosso país a partir de 1532, quando São Vicente foi elevada à categoria de vila no exercício de suas funções deliberativas. A Câmara era composta apenas do juiz e seus vereadores. De forma geral, uma Câmara Municipal tinha a incumbência de controlar as rendas e gastos da administração pública do local, regulamentar as atividades comerciais desenvolvidas nos arredores da cidade, cuidar da preservação e limpeza de todo o patrimônio público e empreender a realização de obras públicas. Coroa portuguesa. A coroa real de Portugal foi um símbolo do poder dos reis portugueses, até o fim da monarquia portuguesa com a implantação da República em 2010. A colonização do Brasil foi o período em que a coroa portuguesa enviou expedições a fim de povoar as terras brasileiras para evitar que fossem dominadas por outra nação. Ela durou de 1530 a 1822, o ano em que foi proclamada a independência. Obrigado pela atenção, que vocês tenham entendido o assunto e tenham uma boa tarde.